Olá, eu me chamo Fernanda Alcântara e nós estamos começando Meditação para Simplesmente Ser, nossa aula inaugural aberta a todos. Estou muito animada de estar aqui com vocês, com a minha co-anfitriã, Suelen Araújo, e a gente vai se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho da gente, da nossa proposta com esse novo curso de meditação online. Eu sou psicóloga formada pela UERJ, sou psicóloga clínica há 14 anos. E sou instrutora de meditação pela escola Trika Mahasiddha Yoga. Então, eu gosto muito dessa união desses dois universos, trazendo essas práticas milenares de tradições orais que vêm sendo passadas de mestre para discípulo da Ásia até chegar no Ocidente para a gente de uma maneira muito rica e que tem contribuído muito para o campo da saúde mental. Então, é algo que, quando se tornou uma prática pessoal minha, logo em seguida se tornou uma prática no meu consultório também. Eu comecei a levar essas técnicas para os meus pacientes, porque eu logo me interessei em estudá-las mais a fundo, me tornar instrutora. Hoje eu estou no treinamento em Acharya, da escola Trika Mahasiddha Yoga, que significa que eu estou estudando a fundo toda a filosofia dessa escola de Dharma não dual, para que eu possa ser professora dela futuramente. E sou autorizada a ensinar algumas coisas dessa escola, como o nível 1 do caminho da meditação e o método Trika, de desenvolvimento de corpo, mente e espírito. E como psicóloga, eu utilizo muito dessas práticas porque elas, independente de quem busca o Dharma de uma maneira não dual ou não, a prática de meditação ela é muito útil para que a gente possa treinar a nossa mente, ter mais domínio sobre ela, para que os nossos pensamentos não nos comande, não fique ativando reações emocionais negativas com muita frequência, para que a gente tenha mais habilidade de focar, de se concentrar, de dormir melhor, de viver bem. E aí, queria que vocês conhecessem também, para quem é novo, conhecer Suelen Araújo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Suelen Vieira Araújo. Eu sou médica de formação, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Também sou instrutora de meditação nível 1 da Trika Mahasiddha Yoga e também do Trika Method. E eu sou uma médica integrativa. Eu também tenho percebido quanto que a meditação, quanto que essas práticas, elas auxiliam no tratamento dos meus pacientes e o quanto que isso ajuda os pacientes a melhorarem dos sintomas que eles têm, né? A maioria das coisas que eu atendo, quanto médica integrativa e clínica geral, tem relação com as emoções. Existe uma grande chance de sintomas que acometem o nosso corpo físico terem relações com as questões emocionais também. E eu entendi que na prática de meditação a gente consegue controlar nossas emoções, nossos pensamentos e ter uma melhor qualidade de vida. E é justamente por isso que eu estou aqui com a Fernanda, né, para ajudar na, no auxílio, né, de ajudar vocês a aprenderem um pouco mais sobre meditação, treinarem essa grande prática necessária para a gente evoluir na nossa mente, no conhecimento da nossa mente. Eu gostaria que cada um de vocês que estão aqui pudessem se apresentar, né, dizer como chegaram aqui, o que motivou vocês, né, a participar desse grupo, se já meditam, se tem interesse em aprender, se quem tiver interessado em falar puder abrir o microfone e conversar um pouco com a gente sobre isso, vai ser legal. E aí, só vou pedir para vocês serem breves, né? Fazer um resuminho do que está Isso. trazendo vocês para esse grupo, para a gente ter tempo de apresentar mais a proposta e meditar juntos, né? Alguém gostaria de falar? Meu nome é Jomar, é, estou aqui a convite da doutora Suelen, né? Já faço meditação e quero aprender mais coisas novas. Estou aberto para tudo. Bom trabalho. Obrigada, Gilmar. Oi, boa tarde. Meu nome é Rosane.
eu sou psicóloga e a meditação é para mim, para um cuidado pessoal e também para ajudar a orientar alguns pacientes que têm dificuldade de começar. Então, tem uma função dupla aí, pessoal e profissional. Obrigada, Rosane. Seja bem-vinda. Quem mais? Vocês podem abrir o microfone e falar ou colocar aqui no chat quem não quiser falar na câmera. Fiquem à vontade. Oi, boa tarde. Meu nome é Val, né? E eu sempre tive interesse, né, em meditação, né? Faço o Hatha Yoga com a Nathalie, né? Ela já havia me falado sobre você, aí eu vi, surgiu a oportunidade e eu estou aqui para aprender mais. Bem-vinda, Boa Val tarde, Natália. boa tarde, meu nome é Denise, conheço Fernanda há mais de 10 anos, sei da trajetória dela, da paixão, do investimento dela nesse trabalho, e conheço a fonte e gosto muito de poder estar aqui participando dessa oportunidade, agradeço. Obrigada, Denise. Boa tarde, meu microfone está desligado? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa tarde, meu nome é Ana Beatriz, eu estou aqui a convite da Viviane Serrete e já faço meditação, gosto demais e gostaria de meditar com vocês hoje. É uma alegria, um prazer estar aqui. Obrigada, Ana Beatriz. Temos mais alguém? Ou podemos continuar? A Gabriela escreveu aqui no chat. Boa tarde, estou no carro, muito barulho. É, Objetivos pessoais de aprofundamento na meditação para autoconhecimento e qualidade de vida. Boa tarde, meu nome é Júlia, eu sou paciente da Fernanda. Meu objetivo também com a meditação é permanecer o mais presente possível, tanto fisicamente como mentalmente. Objetivos pessoais. perfeito, Júlia. Vamos começar, Fernanda? Vamos. Então, para a gente começar a se centrar, a gente costuma entoar 3 ohms e ele tem a função da gente centrar nosso corpo, nossa mente e nossa fala. Por isso, 3, um para cada um dos nossos centros. A gente quer que nosso corpo esteja aqui, então a gente fica numa postura presente no nosso corpo. Você pode sentar no chão ou pode sentar numa cadeira, como você preferir. Mas se for possível e confortável para você, você pode sustentar a sua própria coluna de forma ereta, sem se apoiar na cadeira. Então, por exemplo, eu estou aqui numa cadeira, eu cheguei um pouquinho para frente, coloquei minhas solas dos pés no chão para ficar bem firme e desencostei da cadeira para estar presente com vocês, né? Com o meu canal central aqui alinhado. E aí a gente vai fazer esses 3 ohms juntos para terminar de chegar aqui, porque muitos de nós vieram correndo do trabalho, de algum compromisso para estar aqui presente hoje. Então, eu vou pedir para todo mundo que não que está com o microfone ligado agora desligar, porque senão ficaria uma cacofonia de ohms. Seria muito bom a gente se ouvir, mas no Zoom não funciona muito. Acaba que só dá para uma pessoa fazer de cada vez, mas vocês vão fazendo aí na casa de vocês ou no ambiente onde vocês estiverem, para a gente poder se sintonizar e chegar com a nossa mente, que está consciente do nosso corpo e nossa energia, tudo presente junto. Então, inspira fundo.
Sente como está o seu corpo, como você está se sentindo agora. Se quiser, você pode fechar os olhos um pouco para se sintonizar mais consigo mesmo. Perceber que você está aqui nesse instante, seu corpo está aqui, sua mente está aqui, sua energia está aqui, está inteiro nessa aula. Se você estava fazendo alguma coisa enquanto ouvia a gente, talvez você possa parar agora, por alguns minutinhos, se sentar, fechar os olhos e chegar no seu próprio corpo. Sentir como você está nesse instante. Sente como está o seu corpo, como está a sua mente. Será que ela está agitada ou não? Está rápida? Está devagar? Está bem desperta e atenta? Está nebulosa ou sonolenta? Só sente, não é preciso julgar o que você está percebendo. Só tomar consciência de como você está nesse momento. Sente sua respiração. Se você quiser, você pode inspirar um pouco mais fundo e devagar, soltar o ar pelo nariz lentamente. E à medida que vai respirando fundo, vai se tornando mais e mais consciente do corpo. Vai deixando sua mente repousar aqui no momento presente, no seu corpo e na minha voz. E deixa que venha à sua mente uma intenção para esse encontro nosso de hoje. O que você deseja para esse encontro? E para encerrar essa breve meditação, nota se seu corpo está pedindo algum movimento. Aproveita para se esticar, se espreguiçar, fazer o movimento que seu corpo estiver pedindo. Hum. Então, essa foi uma meditaçãozinha rápida, só para a gente chegar, para a gente estar sintonizado aqui. Em breve a gente vai fazer mais uma prática, a Suelen vai guiar mais uma prática de meditação. E eu queria dividir com vocês um pouquinho sobre a nossa visão da meditação, né? Porque, como muitos de vocês falaram, vocês já meditam, vocês já têm alguma experiência, vocês já têm alguma compreensão do que é meditar. E, e cada tradição tem uma compreensão da meditação. Cada escola vai ter diferentes técnicas, vai ter diferentes formas de ensinar, vai ter diferentes filosofias por trás, né? Então, eu e a Suelen, a gente tem em comum duas coisas. Uma é que nós duas somos profissionais de saúde, e a outra é que nós duas viemos da escola Trikamara Siddha Yoga, e a gente dá aula de meditação com essa base. Aqui é um espaço aberto para qualquer pessoa praticar, independente se ela já tem experiência em meditação ou não, porque quem não tem vai poder aprender do zero, e quem já tem vai poder aprender essa visão e essa forma de praticar a meditação, e quem sabe aprofundar na sua prática de meditação aqui junto conosco. Então a ideia é que a gente se encontre semanalmente para dedicar esse momento em que a gente possa parar das nossas rotinas super agitadas e se dar esse momento de entrar em contato consigo e com seu ambiente e estar aqui e mudar a forma como a gente se relaciona com a nossa mente, que às vezes é uma batalha interna para conseguir concentrar, para conseguir dormir bem, para conseguir resistir
a maus hábitos, para lidar com as emoções que surgem, para lidar com os relacionamentos. São muitas questões, né? Que a gente vivencia na nossa vida, na nossa saúde física e mental, e a meditação pode ser um grande aliado. Então, é isso que a gente quer falar hoje, sobre como usar a meditação como um grande aliado. E aí eu vou dividir com vocês a minha tela para poder mostrar alguns slides que eu preparei para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho, então, do que é essa meditação que a gente vai fazer aqui nesse grupo semanalmente. Assim que eu achar onde eu compartilho a minha tela. Que o Zoom muda as coisas de lugar de vez em quando. Achei. Então vamos lá. Vocês já devem estar vendo aí. Então, primeiro de tudo, a gente vai falar sobre o funcionamento da mente, já que é com ela que a gente vai trabalhar ao buscar desenvolver essa prática de meditação. Então, o que é a mente que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar com as funções mentais, principalmente. E aí botei aqui uma lista de exemplos de funções mentais: pensamento, análise, discernimento, concentração, intuição, sonho, sono, catatonia. São todas essas são funções mentais, são coisas que a nossa mente produz, né? Quando a gente fala, se eu falar para vocês, foquem aqui nesse slide, vocês vão usar a intenção de vocês para focar. É uma capacidade mental que vocês têm, que vocês podem exercitar e de vez em quando não exercitar e se distrair a mente para outro lugar, né? E o que produz essas funções mentais? Tem gente que vai dizer é o cérebro, né? Mas na visão mais tradicional da meditação, está para além do cérebro. Inclui o cérebro, que é a mente base. E aí eu trouxe esse desenho que é um pouquinho simplista, mas é uma forma didática da gente falar da mente base, porque a mente base ela não é uma forma geométrica, né? Ela é algo que é totalmente ilimitado. A gente usa muito a imagem do céu, né? Quando a gente tenta olhar onde é que o céu termina. Talvez tenham prédios ou montanhas que limitem a nossa visão do céu, mas aí a gente sabe que ele vai além. E a gente não sabe até onde ele vai, né? Então, essa é a nossa mente base, ela é ilimitada e ela hospeda tudo. Então, quando a gente pensa em meditação bem de forma tradicional, as pessoas falam: ah, eu não consigo meditar porque eu não consigo pensar em nada. Elas querem parar todas as funções mentais para meditar. E isso parece quase impossível, principalmente quando a gente está começando a meditar. Não é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer aqui meditações em que a gente vai usar as funções mentais para meditar. A gente vai usar o foco, a gente vai usar a intenção de relaxamento, a gente vai usar a nossa respiração, a gente vai usar diferentes formas de trabalhar com a nossa mente e o nosso corpo e nossa energia para que a gente possa transformar a forma como a nossa mente funciona. Então, aqui essas setinhas são funções mentais que surgem da mente base. Então, por exemplo, se eu penso, nossa, eu esqueci de pagar a conta de luz. Será que meu esposo pagou? Ah, não, foi essa que eu paguei? Não, eu paguei a de água. Então, isso é uma sequência de pensamentos que eu vou encadeando em outro, em outro, em outro. E quando eu vejo, nossa, eu não estou prestando atenção na aula, porque eu estou pensando nas contas a pagar, sabe? Ou pode vir um pensamento, tipo, dei comida para o cachorro? E aí eu penso, não, agora não é hora disso. E aí eu não dou, eu não alimento aquele pensamento, eu não deixo aquela sequência vir e me interromper quando eu estou meditando, ou quando eu estou dando aula, ou quando eu estou prestando atenção numa aula, né? Então, eu interrompo, eu não dou energia para aquela cadeia de pensamentos que vem ininterruptamente. A outra forma da gente utilizar isso na meditação é quando a gente perceber que a minha mente
Se eu percebo que minha mente está produzindo funções mentais que não têm a ver com aquela meditação, né, um pensamento intrusivo, como esses que eu dei de exemplo, e eu uso esse pensamento não para continuar a minha distração, fazendo uma lista de mercado para mais tarde, mas eu percebo a distração como um lembrete para voltar para a meditação, para voltar para o foco que eu estou colocando. Que numa meditação o foco pode ser a respiração, pode ser as sensações do corpo, pode ser a chama de uma vela, pode ser um mantra, pode ser uma visualização, pode ser uma infinidade de coisas, né? A gente pode usar muitos pontos de foco diferentes para meditar. E aqui a gente vai ensinar várias formas diferentes de meditar. Mas em todos o que elas têm em comum é que sempre que a gente perceber uma distração, a gente vai usar essa distração como um lembrete para voltar para o nosso foco. Se eu estou meditando, focando num ponto, eu volto minha atenção para o ponto. Se eu estou focando na minha respiração, eu vou voltar minha atenção para a respiração e por aí vai. Então, essa analogia do céu, ela é muito interessante, porque o céu ele tem essa característica, né, de amplitude, de espaciosidade, de uma sensação de ser ilimitado, mas surgem nuvens no céu e encobrem o céu azul. E aí a gente pode usar essa analogia de que as funções mentais, os pensamentos, as emoções, as ideias, as imagens que surgem na minha mente, elas são nuvens. E se a gente deixar a mente ficar povoada de muito pensamento, de muita emoção, de muito conteúdo, vai colecionando tanta nuvem que o céu nubla e a gente não enxerga mais a base da mente. A gente não enxerga mais quem a gente se distancia da nossa verdadeira natureza. Então esse céu ele fica encoberto. E qual é a sensação quando a gente tem esse céu encoberto? É de estar com a mente assim incontrolável. Tipo, pensamentos que vêm sem parar, pensamentos que ficam se repetindo. Uma coisa que eu já planejei, eu fico planejando de novo. Uma dúvida que eu tinha, eu fico duvidando de novo. Uma coisa que eu já tinha decidido, eu duvido outra vez. Eu fico refazendo contas, eu fico checando se eu fechei a porta quando eu saí. Sabe, essas coisas que a mente fica repetitiva? Ou então fica vindo uma emoção que eu não consigo dar conta, sabe? Vai juntando tanta nuvem, tanta nuvem, que eu fico assoberbada com as minhas próprias emoções. Ou eu tento dormir e minha mente está nebulosa, cheia de coisas, cheia de emoção, cheia de vivências e memórias e pensamentos e preocupações sobre o futuro e lembranças do passado. E aí eu me perdi do meu céu. Eu me perdi do momento presente. Eu me perdi do meu estado natural, que é relaxado, que é tranquilo. Então, o que que a gente vai fazer com a meditação? A gente vai limpar esse céu. A gente vai começar a não dar muita bola para as nuvens, tirar a energia das nuvens. E aí, aos poucos, elas vão se dissipando, até a gente ter essa experiência do céu limpo. Quando a gente acorda e vê aquele solzão num céu azulão, e a gente pensa, nossa, que sábado, que dia gostoso. A gente pode ter essa experiência a qualquer momento, se a gente aprender a não dar tanta importância para os conteúdos da nossa mente, a não dar tanta energia para as nossas próprias emoções, para os nossos próprios pensamentos. Se a gente deixar as nuvens passarem, porque o vento vai levando, é natural, tudo é passageiro, o vento leva as nuvens. E aí, quando ele leva, brilha aquele sol de novo. A gente consegue ver o sol. A gente consegue ver a nossa luminosidade interna. A gente consegue ver a luminosidade que tem em cada ser humano, nos animais, em todos que a gente interage. A gente consegue ver esse brilho da essência neles. Quando a gente deixa o nosso céu se abrir e as nuvens passarem. Reconhecer que de fato tudo é passageiro, que às vezes a gente tem tanto medo, tanta insegurança, tanto ressentimento, tanto rancor, que a gente segura as nuvens, não deixa elas irem, porque o natural é que o vento leve e o céu fique azul novamente. E vai ter dias que vai nublar, mas se a gente usar o que a gente vai aprender aqui com a meditação, a gente aprende a limpar esse céu novamente. Então, quando a gente consegue ter essa experiência do céu aberto, limpo, a gente tem a experiência direta da mente base, que é essa consciência ilimitada,
incondicionada. Que significa isso? Normalmente, a nossa mente funcional, ela é muito condicionada. Por exemplo, se eu ver uma foto muito bonita de uma sobremesa, eu vou pensar, eu quero. Eu sou condicionada a desejar aquele doce muito bonito. Mas se eu estou tendo uma experiência da minha mente base com uma certa frequência, e se eu não dou muita bola para os meus sentimentos e pensamentos, se eu não dou tanta importância, olha, ia lá, deu vontade, né? Aquela foto tá tão bonita daquela sobremesa. Mas eu não preciso comer sobremesa hoje. Posso deixar para outro dia. Não me faz bem comer doce todo dia. Então, hoje não. Então, eu não me deixo recondicionar. A mente base, ela é incondicionada. Ela não é condicionada por nenhuma experiência passada, né? Ela é integral. Ela está para além do tempo e do espaço, que é algo que é meio esquisito, que a nossa mente funcional meio que não entende. Porque a nossa mente funcional funciona no tempo e no espaço. Mais ou menos, né? Às vezes ela também funciona para além. Por exemplo, se eu falar para vocês, lembra daquela época que você tirou umas férias muito especiais na sua infância? E aí você começa a lembrar daquele dia que você foi à praia, que você foi no sítio de um parente. E de repente você tá lá, você tá sentindo o cheiro daquele ambiente, você tá sentindo a areia ou a grama no pé, né? Você foi transportado para aquele tempo e espaço. A mente, ela é capaz de sair do tempo e do espaço. Ela leva a gente para outro lugar, né? Então, a gente pode usar isso a nosso favor, ou a gente pode deixar ela rodar e às vezes nos levar para um tempo e espaço muito desagradável, uma memória traumática que a gente tem, né? E ficar revivendo aquele trauma. Mas se a gente aprende a dominar nossa mente, a gente aprende a usar ela de maneira positiva e não ficar remoendo assuntos negativos, nem ficar antecipando problemas do futuro. Então, essa mente base, ela está além do transcendente, que é o que a gente experiencia muitas vezes através da prática espiritual, por exemplo, mas algumas pessoas têm isso através da arte, da música, e está além do imanente, dessa vida aqui bem concreta. Eu estou aqui tocando minha mesa, estou olhando para o computador, estou falando com vocês, tem uma luz acesa, tem ventilador. A mente, ela está para além, tanto do transcendente quanto do imanente. Isso parece difícil de compreender, porque a mente base ela é maior e muito mais expansiva do que a mente funcional. Ela é a nossa essência, é quem a gente verdadeiramente é. Então, para a gente começar a praticar isso, não ficar só na teoria, eu vou passar a palavra para a Suelen guiar a gente numa prática de meditação. Pronto, pessoal. Então, a gente vai fazer uma prática da nossa escola que ela é, é uma prática básica, mas muito importante, que ajuda a gente a manter essa consciência do presente momento. E ela se chama centramento, né? Para nós centrarmos nosso corpo, nossa mente, nossa fala. E para a gente começar com essa prática, né? Todos nós ficamos com a coluna ereta. Importante manter a coluna ereta na hora de fazer a prática de meditação. Os pés, né, podem estar, se você estiver na cadeira, os pés no chão, ou então com as pernas cruzadas, posição de lótus. Feche os olhos, coloca a ponta da língua no céu da boca. Isso ajuda a relaxar o músculo da mastigação, não tensionar esse músculo, que às vezes a gente tensiona sem querer. E nós vamos colocar a nossa atenção para dentro do corpo. Vamos observar a forma do nosso corpo. Atenção. O que é a forma do corpo? A forma que esse corpo ocupa no espaço. Perceba lá os seus pés, ter a consciência que o seu pé está onde está. É diferente da gente ver uma imagem mental, como uma fotografia de um pé ou do nosso próprio pé. A gente simplesmente tem consciência, está acordado, está atento de que o pé está onde deve estar. E assim nós vamos percebendo os nossos pés, calcanhar, panturrilhas, joelhos, coxas. Estamos conscientes, atentos, observando, percebendo, experienciando a forma do nosso quadril, do nosso abdômen, da coluna, do tórax, dos ombros,
conscientes da forma dos braços, antebraços, mãos, dedos. Perceba a forma do seu pescoço, da sua cabeça, dos seus lábios, nariz, olhos, testa. De uma só vez, esteja consciente de todo o seu corpo. Atenção a todo o seu corpo, dos pés à cabeça. Você sente que esse corpo pertence a você, você está conectado com o seu corpo. É uma experiência direta, experiência de sentir a forma do corpo. E esse corpo que tem forma, ele também tem sensações. Observe as sensações que espontaneamente surgem no seu corpo. Atenção, por exemplo, ao frio, ao calor. Será que a pele que está exposta ao ar, sente um pouco mais de frio do que a parte central da pele, do tronco, a parte que está embaixo da roupa? Perceba o toque da roupa sobre a pele. Perceba a pressão ou a tensão do sutiã, do elástico, da calça, das roupas íntimas. Seja consciente do seu pé que toca o chão. Será que esse chão está frio, está quente? A textura do chão ou do sapato ou da meia. Como esse sapato contrai, ele aperta o seu pé ou a alça do chinelo. Esteja atento e consciente de toda e qualquer sensação que espontaneamente surge no seu corpo. Quando a gente leva atenção para as nossas mãos, ponta dos dedos, é possível às vezes sentir alguma sensação de choque, formigamento, bem sutil. Observe se essas sensações surgem. Uma sensação de peso ou de leveza nos ombros, alguma sensação de tensão para manter a coluna ereta. Será que é possível relaxar um pouco para manter a coluna ereta com menos tensão? Esteja atento à forma do seu corpo, dos pés à cabeça, e as sensações que espontaneamente surgem no seu corpo. Mantendo essas duas atenções, vamos acrescentar mais uma atenção. Atenção agora ao ato de respirar. Observe o ar entrando pelas narinas, expandindo o seu abdômen, o seu tórax. Perceba o ar saindo pelas narinas ao contrair o seu tórax, o seu abdômen. Perceba, cada vez que a gente vai mais profundo, mais atento no ato de respirar, a gente percebe que o ar que entra pelas narinas, ele é mais frio, ele é mais seco, e assim que ele entra e expande os nossos pulmões, ele é aquecido, e o ar que sai pelas narinas, ele é levemente mais úmido e mais quente. Sinta também, perceba, as sensações da roupa se deslocar pela pele a cada inspiração. Perceba a expansão da sua pele e a contração da sua pele em cada respiração. Atenção à forma, atenção às sensações, atenção à sua respiração. Forma, sensações e respiração. Agora, além da experiência interna
das sensações do corpo, da forma, da sua respiração, vamos expandir a nossa consciência também para o ambiente. Quais são os sons que vocês conseguem ouvir, além da minha voz? Às vezes um som de carro, de pessoas, algum barulho que possa surgir no ambiente, enquanto você também está no seu processo de meditação. Todo som surge. Observe, observe os sons e mantenha a sua percepção da forma do corpo, das suas sensações e da sua respiração. Forma, sensações, respiração, sons do ambiente. Perceba o quanto de informação que está acontecendo aqui e agora. A nossa consciência, base da nossa mente, ela é capaz de captar todas essas sensações, toda essa experiência que está acontecendo ao mesmo tempo. Agora, a nossa mente foca em um único ponto, numa voz ou numa descrição de uma sensação do corpo. Isso é a nossa mente que foca, enquanto a gente é capaz de observar tudo ao mesmo tempo. Percebam essa diferença. Percebam essa diferença. E percebam também que enquanto vocês estão atentos, forma, sensações, respiração, é possível que pensamentos surjam à sua mente, como as nuvens que estão no céu. Esses pensamentos podem nada ter a ver com o momento presente. Você pode lembrar de algo que aconteceu, algo que você tem que fazer depois que acabar. Ou você pode perceber algum desconforto que está acontecendo e falar, minha coluna está doendo. Esteja consciente desses pensamentos que surgem e lentamente, simplesmente retome o exercício de prestar atenção na forma do seu corpo, nas suas sensações e na sua respiração. Essa é a prática do centramento. Atenção. Atenção. Forma do seu corpo, sensações, respiração. Atenção aos sons. Talvez você possa estar sentindo algum cheiro. Então, todos os sentidos. Paladar, o olfato. E também a visão. E mesmo de olhos fechados, vocês podem observar formas, luzes, cores. Esteja consciente. Pensamentos surgem. Então, logo a gente percebe esses pensamentos, eles vão embora. E a gente volta a nossa atenção. Forma, sensações, respiração, sons. E agora, lentamente, eu convido vocês a mantendo esta consciência, esta percepção do seu corpo, sensações, respiração, que vocês abram os olhos. E de olhos abertos, mantenha a percepção da forma do seu corpo, mantenha a percepção das sensações, está frio, está calor.
tem tensão. Perceba a sua respiração de olhos abertos. Explore o ambiente. Olhe ao redor. E observe também quando vem o pensamento. A mente não para. Esses pensamentos a gente pode dar corda a eles, né? Um pensamento que leva a outro pensamento, ou simplesmente deixar que ele se desfaça como as nuvens no céu, retomando essa atenção ao momento presente, que é aquilo que a gente consegue captar pelos nossos sentidos. Bom, todo mundo voltou? Gostaria de saber de vocês se alguém gostaria de falar como foi essa experiência de uma meditação guiada, do sentimento. Alguém gostaria de falar? A doutora Sueli Jomar, ela, ela toca numa coisa muito gostosa dentro da gente, né? Que é a gente aprender quem nós somos interiormente. Eu tive facilidade, eu não consegui fugir dos pensamentos, escutei muito bem a sua voz, os seus comandos, obedeci a todos eles e, e, e o foco foi mantido. Isso faz com que a gente viva a realidade no momento de agora, né? E é o que eu estou fazendo, vivendo nesse momento, agora, nessa reunião, nessa meditação, e deixo o futuro para Deus. Eu quero viver aqui agora, que o dia hoje, como diz a Letícia Sabatelli, é lindo e amado. Então, eu quero viver esse momento agora que eu estou vivendo. Foi ótimo. Obrigada, Gilmar. Obrigada. Que bom que você sentiu, percebeu, conseguiu manter o seu foco. Mas pensamentos surgem também, né? Sim, sim. Mas a gente nem olha mais eles. Nem Já dá deixa bola. ele... É como se a moça falou lá, eu esqueci o nome dela, a nuvem Sim. vai passando e ele não A vai nuvem mexendo vai com você. passando. É, É isso. Uhum. é. Foi muito bom a Alguém tem mais? experiência. Que bom. Alguém gostaria de falar como sentiu? Se teve dificuldade? Se achou que foi um tempo longo? Olha, eu tive muita dificuldade, estou com a mente agitada hoje e para mim foi muito difícil manter o foco e voltar dos pensamentos para a meditação. Mas o fato é que mesmo, e eu acho que isso é muito interessante, mesmo com esse vai e vem de pensamentos e práticas, saindo do pensamento, voltando para a prática, ao final tem uma sensação muito boa de mais leveza, mais centramento. Então, apesar das dificuldades, há uma diferença entre antes da meditação e depois dela finalizada. Perfeito, Denise. Nem sempre a gente tá conseguindo, né? A gente começa e às vezes a nossa mente está bem agitada e fica difícil. Isso faz parte também do processo, né? Mas é bom que a gente perceba que mesmo nessas situações existe um antes e um depois, né? Esse treino vai fazendo com que a gente primeiro tenha mais resiliência, mesmo sabendo que vai ser difícil, é melhor sentar e fazer do que não fazer, né? E aos pouquinhos a gente vai vendo uma resposta, resultado. Muito legal. Mais alguém gostaria de falar? Sempre bom essa troca, né? A gente aprende, a gente vai vendo também que nem sempre é simples. Se alguém tiver alguma dúvida,
fazer alguma pergunta, esse é o momento. Não existem perguntas bobas, porque é sempre a partir dessa troca que a aula fica mais rica, né? Porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de outra pessoa, ou uma questão que talvez eu não tenha pensado e outra pessoa pensou em fazer, e aquilo me traz reflexões novas, né? É muito legal. Uma coisa que eu sempre sinto, eu posso até estar com nenhum sono, é que eu sempre saio e às vezes me dá um pensamento, a voz vai e volta o tempo todo, tipo, como se eu estivesse dormindo, mas sempre chega no final e eu acordo. Então, assim, não estou em sono profundo, porque quando você fala, vamos abrir os olhos, eu automaticamente ligo, mas eu sempre sinto que eu perdi alguma parte, e não necessariamente em pensamento, parece que eu dormi. Uma das formas das funções mentais, né? Então, mais comum a distração é de vir pensamentos. Às vezes a distração vai ser uma emoção, às vezes a distração vai ser um torpor, não chega a ser um sono. Às vezes a gente cochila mesmo, já teve muitas vezes que eu guiei meditação e tinha gente batendo cabeça. Então, às vezes cochila, mas às vezes não chega a ser esse sono assim pesado, mas vem um torpor, uma espécie de transe. Porque existem meditações que são meditações de transe e meditações que não são de transe. Essa meditação que a gente fez agora de centramento, ela não é uma meditação de transe, ela é uma meditação para a gente estar exatamente com o que está acontecendo no aqui e no agora. Então a gente começa pelo corpo, para a gente estar consciente do próprio corpo, que a gente se desliga dele às vezes, né? A gente acha que a gente é só cabeça e esquece do corpo. Então, a gente começa se reconectando com o nosso próprio corpo, como a Suelen foi falando, sentindo os pés, sentindo o formato do corpo, as sensações, a respiração. Depois ela foi abrindo, vocês lembram? Tá ouvindo os sons, está sentindo um cheiro, um gosto na boca, o contato do pé com o chão, do corpo com a cadeira. Assim, a gente vai ampliando a nossa percepção, não só para o que está acontecendo dentro da gente, mas também para o que está acontecendo ao nosso entorno. Até de olho fechado, a gente consegue ver a luminosidade do ambiente, né? Então, a gente está exercitando estar muito presente com todos os sentidos. Mas, às vezes, a gente se desliga disso. E a gente pode se desligar disso pensando em alguma coisa, como a Denise falou, a mente se distraiu, aí ela se deu conta e voltou. Ou, às vezes, essa distração ela não tem um conteúdo, ela é só um torpor. É tipo um transe. É tipo um transe que a mente entra, que ela meio que vai para outro lugar. E quando a Suelen fala, abre os olhos, aí você lembra que você está meditando e você abre os olhos, você sai do transe naquele momento, né? Então, o transe pode ser sem conteúdo, como a Júlia descreveu, ou ele pode ser com conteúdo, por exemplo. Quando ela começou a falar, eu posso, nossa, essa sensação me lembrou aquele dia que eu fiz uma meditação na naquele retiro, e aí tinha aqueles barulhinhos de bicho, e aí eu começo a lembrar, e eu tô já num transe na minha memória, eu já não tô mais ouvindo a Suelen, eu tô já na minha memória, eu entrei em transe, eu fui para aquele retiro no meu passado, e eu não tô mais aqui. Aí, às vezes, a Suelen fala alguma coisa, tô aqui com a Suelen, não tô na minha memória, eu tô aqui. Tem gente que eu já guiei meditação de centramento e a pessoa, quando volta, ela me fala que ela foi para outro espaço astral. Eu falo, uau, eu não falei nada disso. Mas a pessoa entrou num transe. E ela, se ela tem muita experiência de sair do corpo e ter experiências outras, ela acionou esse botãozinho aí e ela foi embora para o transe dela. Ela se perdeu dessa meditação que não é de transe. O Yoga Nidra, que eu sei que alguns de vocês conhecem, que é uma prática de relaxamento profundo, ela é uma meditação de transe. Por quê? Quando a gente entra naquele estado de profundo relaxamento, chega uma hora que a gente não sabe mais que horas do dia é, em que ambiente a gente está. Talvez você não saiba nem mais meu nome. A gente entra num transe, a gente entra num estado de sonho. Quando a gente está sonhando de noite, quando a gente deita para dormir e a gente sonha, a gente entra em transe, né? A gente começa a viver outra vida, a gente está em outro lugar, com outras pessoas. De repente, quando a gente volta, aquele sonho foi tão real. Nossa, caramba, eu achei que eu realmente estava lá conversando com essa pessoa. Às vezes a gente tem até outra personalidade, a gente muda de personalidade. Os nossos amigos, estou falando com a Denise, de repente a Denise virou a Suelen, que virou a Júlia, né? Só entendi isso, é uma coisa meio. Tudo pode acontecer.
a gente está num transe. E no Yoga Nidra é um transe consciente. Eu estou consciente que eu estou criando aquele sonho. Então, eu vou propor certas visualizações, certas sensações, para fazer um sonho guiado, um sonho consciente. Então, é um tipo de transe intencional, consciente, diferente do centramento, que não é uma meditação de transe. Mas, às vezes, a mente se distrai e vai para o transe. Ficou claro, Júlia? Ficou assim. E aí, mais alguém? Tem alguma pergunta para a gente finalizar? Então, deixa eu falar para vocês como é que vai funcionar esse grupo daqui em diante, né? A ideia é que esse grupo ele possa acontecer de duas formas. É, não é presencial, mas é em tempo real, ao vivo, como a gente está aqui no Zoom. E a gente poder trocar, como a gente fez hoje, de cada um poder falar um pouco da sua experiência, trazer suas dúvidas, fazer suas perguntas, para a gente poder apoiar vocês nessa prática de meditação, não só durante o encontro, mas que vocês consigam meditar no dia a dia. Então, a gente vai se encontrar toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, no Zoom. E, além disso, quem não puder participar desse horário, vai ter a oportunidade de assistir a gravação e fazer no seu tempo. Ah, eu não consigo esse horário, mas eu consigo à noite, eu consigo de manhã cedo. Aí eu vou pegar a gravação, vou assistir. O ideal, o que que eu recomendo para você que vai fazer com a gravação? Assista como se fosse ao vivo, sabe? Se prepara todo, põe sua roupa, liga o seu computador, o seu celular, coloca ali, senta na sua almofadinha de meditação, na sua cadeira, como for confortável para você. Se prepara para uma aula, se reserva aquela 1 hora para fazer uma aula de meditação, como se fosse em tempo real, que isso vai te ajudar a estar concentrado e dedicado. E, além disso, a gente vai disponibilizar dentro da plataforma do curso, que é na Hotmart, que eu imagino que alguns de vocês já conheçam, essa plataforma de cursos online. Lá também vai estar disponível, além das gravações das aulas, alguns áudios de meditação. Hoje mesmo eu vou colocar o áudio de meditação de centramento lá, porque aí vocês já podem fazer em casa, hoje à noite, se quiserem repetir antes de dormir, ou amanhã, de manhã, assim que acordar. E eu coloquei lá de bônus uma prática de respiração, que é uma respiração chamada Nadi Shodhana. Lá tem uma aula explicando o que que é essa meditação, para que que ela serve, né? Um pranayama, uma prática de respiração. Eu guio essa prática e tem o áudio também para, se você quiser baixar, colocar no seu celular para você fazer quando você estiver num parque, numa praia ou no meio do trabalho, conseguir um intervalinho de 10 minutos para fazer essa respiração, você coloca lá o áudio e faz. Então, isso tudo vai estar disponível dentro da plataforma da Hotmart. E aí, eu vou mandar para vocês o link para quem quiser se inscrever. Vocês se inscrevendo, vocês têm 7 dias gratuitos para experimentar, para conhecer a plataforma, já experimentar, assistir essa aula bônus que eu coloquei lá. E eu coloquei o link no chat para vocês. E quem estiver assistindo no YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para vocês poderem conhecer mais sobre o curso e se inscreverem. Então, vocês têm 7 dias gratuitos para experimentar e vivenciar esse curso, se encontrar com a gente aqui na quarta-feira que vem, praticar mais uma vez ao vivo e decidir, eu quero construir esse hábito de meditar, eu quero ter esse apoio de duas profissionais especializadas nisso, tanto em questões bem tradicionais de meditação, com toda a filosofia que é em base, quanto pessoas que estão acostumadas a lidar com a mente humana, da perspectiva de uma psicóloga, da perspectiva de uma médica integrativa, que entende o ser humano como um todo, né? E não uma médica que olha só partes do corpo, mas que olha a gente como um todo. Então, fica esse convite para vocês, quem quiser continuar com a gente. O curso ele funciona num esquema de assinatura. Então, ele custa R$ 97,00 por mês. E aí você vai ter acesso às aulas ao vivo e às aulas gravadas e todos esses áudios e aulas bônus que a gente vai acrescentando lá na plataforma. Quando você vê que não está fazendo mais sentido para você, ou você não está tendo tempo, você cancela a assinatura a qualquer momento. Durante esses 7 dias, se você cancelar, você nem vai pagar a primeira mensalidade. Você vai ter só esses 7 dias de bônus gratuito para você experimentar. E aí, vocês estão com alguma dúvida sobre o curso? Esse é um momento também para vocês fazerem Eu perguntas. estou, Fernanda. Ele é
A meditação, ela é um processo de construção, ou você pode fazer um mês, parar, fazer outro, que não vai interferir? Tem uma continuidade ou você pode praticar assim, eventualmente? Fazer um Ótima mês, por exemplo, pergunta. eu esse mês vou viajar, Uhum. eu não vou ter possibilidade de fazer. Eu posso ingressar mês que vem, eu vou perder muita coisa desse mês. Como é que funciona, por favor? Sim e não. Porque a tendência é que a gente vá crescendo. Se a gente tiver um grupo que está contínuo, que a gente está vendo que as pessoas estão dando continuidade, que elas estão vindo sempre, que elas estão participando pela plataforma, colocando. Que lá na plataforma vocês também vão poder comentar nos vídeos e falar: ah, eu não assisti aula ao vivo, eu assisti gravada, mas eu fiquei com dúvida. Aí você coloca lá, comenta no vídeo: ó, eu fiquei com essa dúvida aqui, como é que eu lido com isso? Aconteceu isso, eu tive essa dificuldade. A gente vai responder ali no chat mesmo ou na próxima aula ao vivo, eu vou responder as perguntas que vocês mandarem, tá? Então, a tendência é que a gente vá, assim, progredindo, no sentido de que a gente vá caminhando junto. Mas, ao mesmo tempo, ele é um curso aberto. Então, pode ser que mês que vem entrem pessoas novas, semana que vem cheguem pessoas novas. Então, a gente sempre vai retomar as práticas iniciais para que todo mundo consiga acompanhar, né? E isso não é ruim para quem já está no curso há um tempo. Digamos, você já está lá há 3 meses e aí eu volto numa prática inicial porque entrou pessoas novas. Isso não é ruim, porque a gente revisa o básico. E às vezes a gente, nossa, ela falou isso aquilo lá no início, eu esqueci. Gente, eu estudo com meu mestre há 12 anos. Ele tem muitas aulas online, né? Que eu tenho acesso a esses cursos vitaliciamente. E aí, de vez em quando, eu revisito os cursos que eu fiz anos atrás, eu ouço de novo. Eu falo, gente, ele falou isso naquela aula, eu estava ao vivo nessa aula 6 anos atrás, eu não lembro dele ter falado aquilo. Eu só consegui ouvir isso agora, sabe? Quando a gente revisita as coisas, a gente entende de um outro lugar, porque a nossa mente cresceu, né? As práticas de meditação vai levando a gente a expandir a nossa capacidade mental. E aí a minha compreensão da mente hoje é extremamente diferente de 12 anos atrás, quando eu comecei dentro dessa escola. Então, quando eu revisito práticas que eu fazia anos atrás, ou revisito aulas que eu assisti anos atrás, eu entendo de um outro lugar. Então, é muito bom também a gente estar sempre voltando para o início de vez em quando, revisando a base. Então, a gente vai fazer esse movimento que não vai ser exatamente linear, né? Ele vai e vem. Além disso, você assinando a plataforma, você vai ter todas as aulas gravadas. Então, essa aula de hoje já entra, e se você entrar daqui a 3 meses, vai ter aula de 3 meses gravada lá. Então, você vai poder voltar nas aulas anteriores e ver as aulas que você perdeu. Então, isso pode acontecer, por exemplo, quando você tirar férias, for viajar, perdeu umas aulas, não tem problema. Você volta e resgata essas aulas. Mas também, se no meio da viagem você falar assim, poxa, agora eu estou aqui numa paisagem linda, seria tão legal fazer uma meditação, uma prática de respiração, você acessa a plataforma, tem uma meditação lá guiada, uma respiração guiada para você fazer no meio da viagem. Nada impede. Quem mais tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário final? Eu agradeço muito a vocês que vieram participar ao vivo com a gente, né? Porque eu sei que é difícil a gente, no meio do dia, reservar uma hora para se dedicar, mas faz muita diferença quando a gente consegue fazer isso, né? Eu procuro sempre que eu posso fazer as minhas aulas online ao vivo, no sentido, as aulas que eu assisto como aluna, né? Eu procuro fazer isso, porque eu noto que a qualidade da minha presença tende a ser muito maior quando eu estou ali com o professor ao vivo no Zoom do que quando eu estou assistindo a aula gravada, que eu sei que eu posso sair da câmera, que eu sei que eu posso desligar, que eu posso voltar depois, que eu posso ouvir no trânsito, ouvir quando estou caminhando na rua. Não é a mesma qualidade de atenção. Então, eu fico muito feliz que vocês puderam estar aqui com a gente, ao vivo. E quem não pôde, porque às vezes o trabalho impede ou outros compromissos, é, convido vocês a assistirem assim, com essa qualidade de presença, às aulas gravadas, como se estivessem ao vivo. Suelen, quer dar algum recado final? Bom, eu acho que você fala profundamente, maravilhosamente bem, Fernanda. Você tá de Já ladinho mandou o para mim recado. agora. Não sei se para você está Ih, ficou de também. lado? Ficou. Estranho. Ah, voltou. Ah, peraí. Aqui, pronto. Bom, é, eu
Eu aceitei, né? Insisti também em querer fazer esse convite com a Fernanda de fazer um curso, né, de meditação, justamente porque essa regularidade eu sinto falta, né, de poder explicar isso para o meu paciente, né? Durante um atendimento de medicina integrativa, não tem condições de eu falar sobre meditação. E o quanto que isso é importante para que a gente consiga ter um resultado a longo prazo, né? E eu realmente acredito, né, na autocura, na nossa capacidade de curar o nosso corpo. O efeito placebo, que é algo que a medicina fala e que todo mundo ouve já com o nariz meio torcido, né? Ah, efeito placebo, isso é placebo, como se fosse algo negativo. Mas você imagina que isso é a força da sua mente curando você quando você come ou toma um remédio que não é um remédio de verdade. Então, quem foi que curou? É a nossa própria mente, é a nossa própria capacidade de se autocurar que existe, né? Então, se essa mente, quando ela acredita que ela pode se curar, ela cura, como acontece no efeito placebo, imagina quando a gente treinar nossa mente de tirar todas essas energias, todas essas negatividades que permeiam nossa mente o tempo todo, que nos ajudam a adoecer, né? Então, isso é muito poderoso, é uma prática muito poderosa de autocura, né? De ajudar a gente a viver mais, com mais qualidade de vida, por mais tempo. E é por isso que eu tô aqui junto também. E espero que a gente consiga fazer um grupo bacana que evolua a cada dia com o tempo. É isso. Ah, obrigada. Estou muito contente de estarmos reunidos e começando essa empreitada juntos, meditando juntos. Vai ser muito bom, porque a gente vai se revezar, eu sou ela em conduzir as aulas, então eu vou poder meditar também com ela me guiando, que é muito bom ter professor de novo. E vou poder conduzir algumas para vocês. Vamos tirar uma foto? Quem quiser abrir a câmera, quem quiser sair na foto. Obrigada, gente. Uma boa semana para vocês. Quem ficar com qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui meu e-mail. Ficou com alguma dúvida sobre o curso ou sobre a própria meditação? Eu estou à disposição. Uma boa noite para vocês. Até semana que vem. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Tchau, boa noite.